nos meus negócios, eu costumo usar a filosofia de empresas humanizadas, né? Tem, Eu tem, gosto também. tem algumas empresas por aí que usam dessa filosofia, obviamente a gente modelou algumas coisas, também fomos buscar referências, Perfeito. mas o conceito é basicamente esse, né? Como você humanizar o negócio, como você quebrar barreiras. E indo de encontro com a sua fala, ô Márcio, tem dois pontos importantes, né? Um da área da educação aí, que aí a gente tem como uma das referências o Carl Jung, que ele tem uma frase que ele fala: domine todas as técnicas, domine todas as teorias, mas quando você estiver de frente a uma alma, seja outra alma, né? É Então, excelente, isso causa conexão. Então, a gente excelente. trouxe isso para dentro da empresa, e aí um ponto super interessante, e faz total sentido com a sua fala, é um estudo que tem do final da Segunda Guerra Mundial, o qual as pessoas que trabalhavam para o Hitler foram julgadas. E no julgamento dessas pessoas chamou a atenção de um cientista porque as pessoas não se colocavam como parte de todo o processo que aconteceu. Então, por exemplo, o cara que trabalhava na estação de trem, que estava despachando lá os reféns, os capturados, para os campos de concentração. Esse cara no julgamento, ele não se sentia culpado, porque ele falava, pô, mas eu só trabalho na estação de trem, eu não tenho envolvimento nenhum com o que está acontecendo lá na frente. Aí o cientista falou: pô, mas espera aí, deixa eu desenvolver um estudo por trás disso, porque como que o cara não é parte? Ele que coloca as pessoas dentro do trem, então ele é parte de uma Sim, engrenagem, de um sistema, né? E exatamente. aí, assim, para encurtar também um pouco a história, ele fez um experimento, o qual ele colocou uma régua de interruptores, e esses interruptores tinham desde o mais fraco até o mais forte, obviamente, com uma voltagem que seria fatal, e aí tinha ali alguns X vermelho e uma mensagem fatal. Então, tipo, cuidado ao apertar esse botão. E aí ele dividiu o experimento em três fases. Numa primeira fase, ele tinha uma pessoa que era como se fosse cúmplice dele, que era um outro cientista, e aí tinha a pessoa que estava participando do experimento. Então, esse outro cientista, ele era como se fosse a pessoa que iria receber a carga de choque. E a pessoa qual estava participando do experimento era responsável por apertar o botão do interruptor. Tá. Então, tinha ali uma dinâmica de perguntas e respostas. Quando errava essa resposta ou errava essa dinâmica, o eventual entrevistador apertava o interruptor e dava o choque. Então, ele ia medindo, de acordo com o nível da resposta, qual que era a carga de choque que ele dava. Tá. Para encurtar a história, três fases. A primeira fase, o entrevistador e o entrevistado, assim como nós estamos aqui, um de frente para o outro, contato físico e visual. Tá. Num segundo momento, as pessoas apenas com contato visual, mas não com possibilidade de contato físico, tinha uma parede de vidro que separava as pessoas, e num terceiro momento elas não tinham contato nenhum, nem físico e nem visual. Resumo da ópera. Na primeira fase, qual as pessoas tinham contato físico e visual, apenas 30% das pessoas conseguiam proceder ao experimento depois da quinta pergunta. Por quê? Porque depois da quinta pergunta começava a aumentar a carga de choque. Então você tinha uma questão como se fosse de uma empatia, vamos levar por esse lado, e a pessoa não, Sim. não dava continuidade no experimento. Quando passou a não ter mais nem o contato visual e nem o contato físico, 65% das pessoas foram até o fim do experimento. Caraca. Qual que é a lição que isso traz para a gente como liderança e gestão de negócios? E aí que faz sentido com a sua fala. Quanto mais a gente cresce e quanto mais longe a gente começa a ficar do time por causa desse movimento de carreira, mais a gente talvez aperte o botão do interruptor fatal sem levar outras questões em consideração. Porque você Ah, começa a quebrar vínculos, você começa a se afastar do time. E aí cai no cenário que você está falando, né? É muito mais fácil você assinar uma carta de demissão quando você sequer sabe o nome do colaborador. Né? Quando você tem um vínculo criado, aquele cara te ajudou ao longo da história a construir algo, muitas vezes você fica remoendo. Né? sim. Essa é a história de boa parte dos pequenos e médios Sim. empreendedores. Porque como que a gente começa um negócio? Lá atrás, no começo, a gente precisa de alguém que acredita na gente. Sim. Quem que vai acreditar na gente? Ou é familiar ou é amigo próximo. Sim. Então, normalmente, você dá oportunidade para quem está ao seu redor. Perfeito. Chega ali na frente, se não entrega resultado, você tem que tomar uma decisão. Como é É que você vai duro. dispensar alguém que você tem algum vínculo? Que já não é mais um vínculo só profissional, é um vínculo Sim. pessoal. Então, essa dor é muito grande. E esse exercício é um exercício que eu faço diariamente. O quanto a progressão do negócio, o crescimento do negócio pode, de alguma maneira,
me levar para este cenário, o qual, assim, é um caminho que dificilmente você consegue controlar, Sim, porque o negócio vai crescendo, você tem o papel de trazer mais pessoas para o time, treinar para que essas pessoas sejam a sua voz, isso. mas é um exercício que eu faço diariamente de tentar não perder proximidade com as pessoas da empresa. Cara, você estava falando aqui, eu só fiquei pensando num ponto, que eu trabalhei num grande banco aqui no país, e, cara, tinha uma fala que a maioria dos bancários ativos ou quem já saiu do banco tinha na época da gestão ali. Cara, ó, vai devagar com o que você está fazendo, porque você é só um número aqui dentro. Porque na hora que precisar passar o facão, você é só um número. E muitas vezes, não sei como tá hoje, tá? Mas na época ali, eu cheguei depois, na época da faculdade, estagiar no INSS, e a gente tinha alguns estudos ali, né? Que o maior índice de pessoas ali que se afastam ou por alcoolismo, ou por depressão, tem a parte da polícia, ou quem ali é um prestador, eh, faz esse trabalho de segurança, né, que é bastante tenso e Sim. estressante, mas o segundo nível ali eram os bancários, por conta do estresse que tem ali, cobrança de Um meta e tudo setor mais. de uma cobrança muito forte, né? E também essa questão de dissociação, né, tipo: "Cara, você é só um aqui, se você não entregar, tchau", com exceção de quem é estatutário, né, Sim. mas fora isso, então tinha essa visão. E aí você via que não existia muito, hoje deve ter melhorado uma parte, mas não tinha muito essa questão humanizada, era número, meta, não bateu, tchau, e isso gera um estresse, uma energia muito negativa. Então, você tinha setores naquela agência que eu trabalhei especificamente, um setor que não se emocionava. Por exemplo, o Sim. cara comprava o carro, você fala: "Meu, olha lá, ó, putz, eh, Comprou para se mostrar. comprou para se mostrar", ou tá endividado, parcelou, Sim. nem merece, sabe? Uma energia que não que é disfuncional, e hoje, o mercado já não é mais assim, né? Você tem uma liderança que ela pode ser muito mais pessoal, mais inspiradora do que só faz, senão eu vou te É, mandar tam embora, eu vou. Existe, né? Ainda tem modelos que funcionam, mas eu concordo com você que a questão humanizada ela é mais do momento, ela funciona mais sim. quando bem Eu estava aplicada. eu estava conversando com o time, essa semana, eu estava falando com o pessoal do comercial e o debate estava mais ou menos nessa linha que você está trazendo. O que que eu estava trazendo para eles? E eu inclusive citei banco, né, porque como eu tive essa vivência aí dentro de finanças, eu tive a oportunidade de conhecer bastante gente desse setor, eh, e é um ponto que é super importante a gente colocar na mesa, que é o seguinte, Márcio, aí falando já um pouquinho sobre pessoas, o quão nós precisamos ter domínio da nossa carreira, né? Perfeito. Eh, eu tive um início, qual eu tive a oportunidade de ingressar numa carreira, numa empresa familiar. Mas o que me levou até a cadeira que eu estou é o meu mérito e o quanto eu me capacitei para estar lá. Perfeito. Porque no fim do dia a empresa tem um sócio, né? Tem dois sócios, são os dois donos, eles querem resultado. Se eu não tivesse apto a sentar na cadeira, Exato. eles não entregariam a chave da empresa na minha mão, Perfeito. né? Eu tenho outros pares também, outros diretores, a gente compartilha as decisões, mas nós não teríamos essa responsabilidade se não tivéssemos a capacidade de tocar o negócio. Então, assim, Perfeito. isso é muito, a gente precisa deixar na mesa, Claro. né? E dentro disso, você vai ter setor que vai ter uma competição maior e que talvez o cara que tem uma filosofia de trabalho de ser uma coisa mais leve, da busca pelo resultado, da busca do crescimento, mais do bem-estar de todo mundo, da realização de todos os profissionais, não vai se enquadrar aqui. Porque esse cara vai Faz chegar lá e sentido. vai falar, cara, é um mundo de maluco, isso aqui não serve pra mim. Do mesmo jeito que se a gente pegar esse cara aqui e levar esse cara para um outro modelo de negócio, esse cara vai falar, porra, é um marasmo que pra mim não faz sentido nenhum, cara. É. Eu tô sentindo falta da adrenalina correndo na veia, Sim. isso aqui é muito parado. Então, é importante desde o início, e aí já é uma sugestão que eu deixo para quem está começando carreira, que você dê uma olhada para o mercado, tente entender como funciona essa dinâmica, para que você consiga sempre ter o controle da sua carreira na mão. Eu vivo falando isso para o time. A Tubal é uma empresa que investe muito em educação e Legal. capacitação profissional. E acontece muito de, às vezes, o profissional que está ali e está buscando o lugar ao sol, às vezes o cara me para no corredor da empresa e fala, Diegão, tem 5 minutos aí? Pô, vamos lá, vamos bater um papo. Cara, me dá uma orientação. Para que lado que você acha que eu vou aqui na empresa? O que você acha que eu devia fazer?
mas eu vejo que é uma pergunta das pessoas que, obviamente, por diversos fatores, e às vezes pelo um acesso a oportunidades, acesso à educação, à formação técnica, ele não tem esse nível de consciência, mas aí nós, como empresa, proporcionamos esse nível de consciência para ele. Que é Perfeito. o seguinte: eu posso te direcionar para você ter uma velocidade de crescimento profissional aqui dentro, mas se isso estiver desalinhado do que é o seu talento e da onde você quer ir, isso não vai ser uma decisão sustentável no É longo prazo. disfuncional. Então, assim, o que eu vivo falando para o time? Vocês têm que saber onde vocês querem ir. E nós aqui dentro vamos dar o direcionamento alinhado ao que é a sua vontade de carreira. Legal. Senão daqui a pouco o cara chega com 35, 40 anos de idade, olha para trás e fala, pô, o que eu fiz com a minha carreira? É